Olha só, a gente tem um cenário bem complexo aqui. O grande líder, Josué, morreu. E agora? A nação de Israel está numa verdadeira encruzilhada. A tarefa de conquistar a Terra Prometida, bom, ela estava longe de terminar. E sem um comandante para unir todo mundo, o futuro parecia bem incerto. Então, vamos mergulhar nessa história para entender como eles lidaram com esse baita desafio. Então, com Josué fora do quadro, as tribos de Israel se viram naquela situação. Quem vai liderar agora? Era uma necessidade urgente, sabe? Alguém precisava tomar a frente contra os cananeus que ainda estavam ali ocupando a terra. A questão não podia esperar, era para ontem. E a pergunta que ecoou foi exatamente essa. Presta atenção no detalhe. Eles não perguntaram se deveriam lutar. Isso já estava decidido. A questão era quem. Quem vai primeiro? Quem dá o primeiro passo? E é isso que define o drama todo aqui. Quem teria a coragem e, mais importante, a bênção divina para puxar a fila? E a resposta divina? Veio direta, sem rodeios. Judá subirá. Ponto final. Não teve reunião, não teve comitê, nada disso. Uma única tribo foi apontada para dar um exemplo, para mostrar como a coisa toda deveria ser feita. E é aí que começa a campanha de Judá. O que a gente vê a seguir é quase um manual de como se faz. Um verdadeiro modelo de como a missão deveria ter sido tocada. Vamos dar uma olhada nessa estratégia deles. A estratégia de Judá é de uma clareza que impressiona, né? Eles não saíram correndo de qualquer jeito, não. Primeiro passo, buscar orientação divina. Isso deu a eles não só uma ordem clara, mas também levantou o moral de todo mundo. Segundo passo, inteligência pura. Formaram uma aliança estratégica com a tribo de Simeão, porque sabiam que juntos seriam mais fortes. E só aí, com tudo preparado, com as alianças feitas, é que eles foram para a batalha. E o resultado dessa abordagem toda organizada foi imediato e devastador para os inimigos. Logo na primeira grande batalha, em Bezek, eles derrubaram 10.000 homens. 10.000! Foi uma vitória esmagadora que já deixou bem claro logo de cara o poder militar deles. Mas no meio dessa grande vitória, tem um detalhe que chama atenção. Uma história bem brutal. Eles capturam o rei da região, um tal de Adoni-Bezek, e aplicam uma punição muito, mas muito específica. Cortam os polegares das mãos e dos pés dele. Isso não era crueldade por crueldade, não. Era um método calculado. Sem os polegares, um guerreiro não consegue segurar uma espada direito. Sem os dedões do pé, perde o equilíbrio. Era uma forma de neutralizar o inimigo permanentemente. E aí vem a parte mais impressionante. O próprio rei, Adoni-Bezek, olha para a situação dele e fala isso. Ele confessa que fez a mesmíssima coisa com outros 70 reis. Então ele não vê aquilo como azar ou crueldade inimiga. Ele vê como retribuição divina. É uma justiça meio poética, meio sombria, né, vinda da boca do próprio tirano. E o embalo de Judá parecia que não ia parar mais. Eles continuaram avançando, conquistando um território-chave atrás do outro. Cidade após cidade. Jerusalém, Hebron, Debir. Cada nome nessa lista é mais um tijolinho na construção do domínio e do sucesso deles. Mas olha que interessante. A conquista não era só sobre exércitos e estratégia. A narrativa dá uma virada aqui e foca no lado pessoal. Entra em cena Caleb, um dos grandes heróis da geração antiga. E o que ele faz? Ele transforma a conquista de uma cidade, Debir, num desafio. Quem tomasse a cidade casaria com a filha dele, Axa. Isso mostra uma outra faceta da história. No meio da guerra, a preocupação era também construir um futuro, garantir o legado da família. E a filha de Caleb, a Axa, não era nenhuma personagem passiva, viu? Depois de casar com o Otniel, o cara que conquistou Debir, ela vai direto no pai e negocia. Ela fala, olha, o senhor me deu uma terra seca, me dá também umas fontes de água aí. Ela foi lá e conseguiu um pedaço de terra melhor. Foi uma vitória pessoal dela, uma garantia de um futuro próspero. Mas enquanto ela garantia suas fontes de água, a campanha de Judá como um todo estava prestes a bater num muro. Pois é, até esse momento a história de Judá é só sucesso. Mas é agora que a coisa muda. A narrativa chega num ponto de virada e aquele histórico perfeito de vitórias começa a ter suas primeiras rachaduras. E aqui a gente vê o contraste que selou o destino de Judá. Nas montanhas, onde o terreno era difícil, eles dominaram. Vitória total. Mas quando desceram para os vales, a história foi outra. Lá eles toparam com um obstáculo que não conseguiram superar. Tecnologia. Os inimigos tinham carros de ferro, uma arma de ponta para a época, e isso simplesmente barrou o avanço deles. E essa falha de Judá nos vales, infelizmente, era só um sinal do que estava por vir.
É como se a história se dividisse em duas. A gente sai do sucesso de Judá e entra agora num padrão de fracassos que vai se espalhar pelas outras tribos. O primeiro dominó a cair é o da tribo de Benjamim. Lembra que Judá tinha conquistado Jerusalém? Pois é, mas a tarefa de limpar a área ficou para Benjamim, e eles não deram conta. Não expulsaram os jebuseus, os habitantes originais, que continuaram morando lá. É o primeiro de uma longa lista de missão incompleta. E a partir daí, a coisa desanda de vez. A lista de falhas só aumenta. Manassés não expulsou. Efraim também não expulsou. Zebulon, Asher, Naftali, a mesma história. A repetição aqui no texto original é de propósito, para mostrar que foi um problema geral, sistêmico. E o caso da tribo de Dan foi ainda pior. Eles não só não conquistaram, como foram empurrados pelos amorreus de volta para as montanhas. Aquilo que começou como um modelo de sucesso com Judá se desfez completamente, virando um grande fracasso coletivo. Então, no fim das contas, qual foi o saldo dessa história toda? A verdade é que a conquista ficou pela metade. E essa incompletude teve consequências enormes que moldaram a história de Israel por muitas e muitas gerações. Ao invés de expulsar os povos que já estavam lá, como era o plano original, muitas tribos fizeram um acordo, uma solução de meio termo. Elas transformaram esses povos em tributários, ou seja, deixaram eles ficarem, mas em troca tinham que pagar impostos e fazer trabalho forçado. O ponto-chave é esse: a coexistência forçada, e não a conquista total, virou a nova realidade. Ou seja, o resultado final não foi uma vitória limpa, um cheque na lista de tarefas. O que surgiu foi uma realidade nova, muito mais complexa, cheia de conflitos mal resolvidos. Essa conquista pela metade acabou criando uma nação com fronteiras internas, com inimigos vivendo lado a lado com as tribos. Basicamente, plantaram as sementes de todos os problemas que a gente vai ver depois durante todo o período dos juízes. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? A campanha de Judá foi cheia de vitórias incríveis, sem dúvida. Mas talvez tenham sido as falhas, aquela dos carros de ferro nos vales e a de todas as outras tribos, que acabaram definindo o futuro de Israel de uma forma muito mais profunda. E a pergunta que fica é: o que define o sucesso, no fim das contas? São as vitórias que a gente conquista? Ou são os desafios que a gente decide não enfrentar?